isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Vou dar glória a Deus pela bondade dele, né? Nós vamos orar muito para chegar bem perto dessa bondade, porque essa bondade não é conhecida pela natureza humana. Então, a natureza humana não tem noção do que é essa bondade de Deus, né? E esse amor, e essa misericórdia, que resolveu morrer por nós. Imagina isso. E para salvar, porque se um homem quiser morrer pelo outro, não vai adiantar muito. Mas o Senhor morreu e nos trouxe salvação. Então, glória a Deus por esse amor. Por isso que essa comunhão nossa com Deus é importante, porque quanto mais nós tivermos revelação de quem Deus é, mais nós vamos ter dele. Tá? Então, a gente tem que sair fora dessa religião, coisas erradas que estão na nossa cabeça, para a gente viver abençoado. Então, é muito importante o nosso modo de pensar e o que nós já conhecemos e sabemos de Deus. Precisamos conhecer mais, para a gente ser muito mais abençoado. Porque ele nos deu tudo. Depois que Jesus morreu, voltou tudo que Adão perdeu para nós. Né? Inclusive a salvação. Então, esse mundo caído, né, corrompido, nós podemos ainda ser abençoados neste mundo. Mesmo com essas situações. Porque Deus é Deus, ele não mudou em nada. Então, né, nós precisamos muito desse Deus. Glória a Deus. Então, nós precisamos aprender a conhecer os nossos pensamentos. E é possível e devemos fazer isso. Agora nós vamos dar umas dicas aqui dentro do que a palavra de Deus diz. Porque a gente vive pensando, né? Vocês sabem. Nós pensamos direto. Agora, tem pensamento que é do diabo. E nós vamos precisar discernir. Olha, nem sempre é tão fácil discernir, porque a pressão que ele faz na cabeça é tão forte que a gente fica assim, tipo, desarmado na presença do diabo. Sabe? O ataque dele vem e a gente fica sem força para fazer nada. Só recebe e fica sentado lá, seguindo aquela pressão do diabo. Mas Deus não quer isso. Então nós precisamos aprender com Deus como que nós vamos rebater isso e pôr fora da nossa vida. Já que nós estamos estudando sempre que nós exercemos a autoridade, aliás, devemos exercer a autoridade sobre o mal, que Deus nos deu. A autoridade, gente, é um domínio sobre o mal. Isso é forte, Deus nos deu. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus e do Espírito Santo para a gente acabar com esse diabo. O diabo é fera, ele não é brincadeira. E nós vamos ver isso aqui hoje. Mas com a nossa nova natureza e cheios desta palavra e do Espírito Santo, nós somos superiores a ele. Ele vai vir atacar, mas ele tem que ser derrotado sempre porque ele já é. Então abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 11, isso. Capítulo 11, nós vamos começar no versículo 1. Abre aí. Cada dia que passa eu quero saber mais como que eu vou ser abençoado e ser mais. Continuar nas bênçãos, continuar na liderança do Espírito Santo, fazer o que Deus quer. Então nós precisamos muito da palavra de Deus. Então versículo 1, olha só. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, que ele tem um receio que nós sejamos enganados igual Eva foi. Porque Adão não foi enganado, parece um absurdo, mas Adão não foi enganado. É terrível isso, poxa. O cara sabia tudo, Deus falou tudo e vivia na plenitude de tudo.
Então, ele ficou simplesmente sentado, olhando e não mexeu uma palha. Porque existe esse tipo de gente. Existe. Tanto que Adão é esse tipo. Ele não fez nada. Eva, o diabo, bom, eu nem vou falar com Adão porque Deus falou com ele. Eu vi, eu estou sabendo de tudo, o diabo. Então eu vou falar com Eva, porque não foi com ela que Deus falou. Adão sempre falou para Eva o que Deus falou, mas não foi diretamente Deus. Então, ele começou a falar com Eva, a seduzir Eva. Aonde, né, gente? Nos pensamentos, nós sabemos disso. Então, Paulo ficou receoso que o mesmo aconteça conosco. Porque estes ataques do diabo, esse processo de domínio, de derrota que ele quer colocar nas nossas vidas, é um processo isso. Ele começa tudo na mente. Tá? Por isso que ele falou essa preocupação, porque ele sabe a fonte do ataque. Paulo sabe. Por isso que ele está escrevendo, ele sabe a fonte, que é o próprio diabo. Então, vamos ver Isaías 55:8. Já que o ataque vem na nossa mente, o diabo começa lá. Então, se Paulo está falando isso, Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Já que o diabo começa a agir na nossa mente, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado nós temos que tomar com o nosso pensamento. Porque nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Você sabe disso, né, gente? Porque você está aí quieto pensando, de repente você não levanta e vai pegar um negócio? Ué, porque você pensou primeiro, né? Você não é robô. Tá certo? Então veja, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui para nós que há uma diferença. Ele não está querendo, tipo assim, nos anular inteiramente. Não é esse o objetivo de Deus aqui. Ele está comparando. Os meus pensamentos são diferentes dos de vocês. Por isso que ele já está nos orientando que existe diferença entre os nossos pensamentos e os dele. E que nós precisamos, então, alcançar e buscar os pensamentos dele. Quer dizer que existem pensamentos que nos guiam, que nunca deveriam nos guiar. É isso que Deus está alertando. Tá? Então veja lá Salmo 94. Nós vamos ver muitos versículos para a gente entender isso. Salmo 94. Quer ver só? Está cheio a Bíblia de palavra de Deus, onde ele está dizendo, que está ensinando sobre pensamentos. Sobre o pensamento do homem. Quer ver? Olha, o versículo 11 de Salmos 94. Achou aí? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos. Olha isso, gente. Então, Deus sabe que o nosso pensamento, antes que nós tenhamos a consciência do nosso pensamento, Ele já sabe que é vão. Por isso que nós precisamos muito da palavra de Deus e do Espírito Santo para nós pensarmos como Deus. Por quê? Todo conflito que existe interiormente, dentro de nós, no nosso íntimo, vem por causa dos pensamentos. Então, eles são perigosos porque eles podem, através deles, é que as pessoas ficam para baixo, né, ficam depressivas, até mesmo depressivas. Por quê? Não são pensamentos de Deus. Então, veja a astúcia do diabo, como ele vai agindo. Então, por isso que nós precisamos muito da palavra de Deus. Ler a Bíblia, falar a palavra, orar em línguas, adorar a Deus, porque isso vai nos fortalecendo o nosso espírito, para que através do nosso espírito haja, sim, um controle nestes pensamentos que não são de Deus, para nós sermos abençoados. Porque se eu não estou pensando do jeito que Deus fala, estou pensando do jeito do mundo, porque ele diz que é bom, eu não vou receber. Então, fico lá anos, sabe, naquela tecla e não sai nunca.
a bênção não vem. Estão acompanhando isso? Então, veja Provérbios 14, 12. Nós vamos agora para esse versículo, que nós estamos sempre examinando essa palavra. E nós temos sim que estar bem atentos a isso que Deus fala aqui nessa palavra. E Provérbios 14, versículo 12. Há caminho, achou aí já? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, é isso que ele quer dizer, esse caminho de morte, um caminho de não sucesso. Não precisa ser morte, literalmente, que você vai cair duro agora. Mas não vai ter sucesso, não vai ter resposta. Você quer as bênçãos e não recebe. Mas justamente porque eu estou crente que o caminho que eu estou, o que eu estou fazendo, as minhas atitudes, o modo que eu estou pensando, é o certo. E não é. Não é o de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, o diabo é muito astuto. É por isso que nós precisamos de toda uma transformação no nosso modo de pensar. Nós temos que trabalhar com isso. Vocês já viram que pessoas vão fazer cursos, sei lá, treinamentos, coisas, eles vão trabalhar às vezes até com dinâmicas com as pessoas, porque cada um tem um temperamento, um jeito, para que eles cresçam, aprendam, desenvolvam áreas nas suas vidas. Nós temos que trabalhar com os nossos pensamentos. Mas escuta, não é mente positiva, essas coisas da nova era, não. Deus que está ensinando. O diabo quem tirou tudo isso do que Deus falou e inventou um negócio para enganar as pessoas. Para ele continuar dominando. Aqui no caso é a própria palavra que nos criou, é que vai nos guiar para o sucesso, para as bênçãos e para aquilo que é da visão de Deus, do desejo dele. Vocês estão acompanhando? Então, gente, veja que o intelecto não tem nada a ver com isso. A razão, essa área da alma, não tem nada a ver com Deus. Nós não podemos ser guiados por esta área, mas sim pelo nosso espírito. Porque a gente já viu que quando Deus dá a direção, dá uma palavra, ela é sempre assim, muito diferente e não tem sentido para o nosso raciocínio lógico. Já viu isso, né? A gente está sempre estudando isso aqui. Tipo, Pedro, vai lá então, o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele, pega a moeda lá e vai pagar o imposto. Isso tem lógica? Isso não, isso está fora. Então, por isso que Deus não age no intelecto. O nosso intelecto é para as coisas naturais. Nós temos que estudar muito para sermos aprovados no exame, para aprendermos certas coisas, para blá, blá, blá. Para Deus, não. Para nós vivermos guiados por Deus, é óbvio que quem tem inteligência deve deixar esta inteligência como Paulo fez. Ele diz, olha, a minha oratória não vem de mim, mas vem do Espírito. Não é do intelecto, vem do Espírito. Vocês estão acompanhando? Porque ele teve que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, embora ele soubesse toda a lei, embora ele fosse um fariseu. Vocês estão acompanhando? Então, os nossos pensamentos, Deus não está falando que ele quer gente burra. Não, muito pelo contrário, mas só não é para andar com o seu intelecto, porque intelecto não faz milagre, intelecto é razão. Estão acompanhando? Então, veja o versículo 13. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Veja só, até no riso tem dor o coração. Porque quando eu estou andando num caminho, que é esse do versículo 12, que eu acho que está certo, eu não estou realizado, eu não estou bem. Não está encaixando, eu estou vivendo, mas eu não estou legal. Então, é por isso que ele diz que aqui este conflito interno traz uma falsa alegria. O conflito interno traz uma falsa alegria. Acompanha isso? Então parece que você está alegre, mas você não está. Você não está com aquela alegria de Deus, que é diferente. Porque a alegria de Deus te sustenta, te fortalece, te dá vida. Você tem paz, você tem ânimo. É diferente de uma alegria forçada. Fazer de conta que está alegre. É isso que ele está fazendo aqui.
Está falando aqui, no 14. O infiel de coração, dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. O que é o infiel de coração? Aquele que não pensa como Deus pensa. É isso que é o infiel de coração aqui. É o pensamento que não está alinhado ao pensamento de Deus. Tá certo? Então veja 1 Coríntios agora, capítulo 14, vamos voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Veja só, 1 Coríntios 14, versículo 33. Olha só isso aqui, gente. É muito interessante isso, porque você tem que saber expulsar o diabo dos seus pensamentos. Se você não sabe, você não vai expulsar, e é isso que ele quer. Ele engana sempre, porque você exerce autoridade sobre ele. E se você expulsar, ele te deixa. O problema é que os cristãos não expulsam o diabo dos seus pensamentos, porque nem sabem. Nem estão atentos, nem têm essa prática. Então, queridos, mais vale a prática do que a gramática. Não vamos falar velho. Mais vale a prática, queridos, do que você saber falar tudo isso. Você tem que começar a praticar a palavra de Deus para você ter resultado na sua vida. Então veja o versículo 33 de 1 Coríntios 14. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós sabemos aqui que o assunto desse capítulo, 1 Coríntios 14, é sobre a oração em línguas. E ele está destrinchando esse assunto dentro da igreja como tem que ser. Mas este versículo nós podemos colocar em todas as situações da vida, porque realmente Deus não é de confusão, ele é de paz. Então esta confusão que nós podemos colocar agora, que o diabo faz nas nossas vidas, é na mente. É lá que ele começa. Ele começa a fazer uma confusão na mente. Começa a observar. Começa agora. Já prestar atenção nisso. É lá que o diabo começa. Por quê? Ele começa com pensamentos que você não percebe. Mas, de repente, você não está lá para baixo. É o próprio ataque do diabo. Isso não é de Deus, porque Deus não é de confusão. Deus só é de paz. E como que eu estou lá para baixo? Como é que me veio um desânimo agora? Como é que agora eu desisti? Tchau, 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 não quero. Não sei, babá. É o próprio diabo. Aprenda uma coisa. O diabo, ele vem sutilmente. Ele vem na surdina. Já sabe disso, como que é? Você não percebe. São sintomas. Ele está falando o que ele quer na tua mente. Ele está pondo a sugestão dele. Ele está pondo a palavra dele, diabo. Por isso que Deus está falando de pensamentos. Estão acompanhando? E nós somos guiados pelos pensamentos. Gente, o ano que vem nós temos que dar um arranque. Todo mundo. Parar de deixar o diabo atacar a tua vida, porque ele só ataca na tua mente. E se você acreditar, pronto, acabou, é aquilo lá. Então, ele vai atacando, vai dando um desânimo. Ele vai colocando ideia na tua cabeça, e você vai sentindo aquilo. E você acaba ficando até depressivo. As pessoas ficam depressivas. Ele faz uma confusão mental tão grande, que é o conflito, como nós já vimos anteriormente. É um conflito interior tão grande, que tipo assim, você está no telefone e você não sabe se você fez a ligação ou se você está recebendo a ligação. Uma confusão desse tipo. Peraí, eu tenho que responder ou eu tenho que falar? Sabe uma coisa dessa? É assim que o diabo age. E sabe quando você vê um anúncio de propaganda, na revista, no outdoor, a sua mente assimila aquilo. Você sabe disso? Claro. Às vezes você, vou comprar, vou fazer, gostei, A sua mente assimila. Por isso que existe a propaganda. Porque a sua mente assimila. E ele age desta maneira. A sua mente assimila o que ele está falando.
o que ele está fazendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Por que é que eu não estou bem? Nossa, eu estava bem até agora há pouco, mas de repente mesmo, o diabo ele entra. Imagina você lá no seu quarto. O seu quarto está escuro, você está lá deitado, dormindo. Você não viu o diabo entrar lá. E ele entrou. A menos que ele estivesse com um super perfume francês, né? Você, diabo, você entrou? Mas geralmente ele não entra com perfume, não. Ele entra e você não percebe. É assim que o bicho ataca. Do nada, ele você já começa a pensar. E por que é que não manda o diabo embora? Porque não tem prática. Precisa praticar, tá acompanhando? Porque se você, diabo, para, porque eu não vou fazer isso. Diabo, sai agora, porque eu não aceito isso, em nome de Jesus. Pode sair. Ele vai embora. Você não sabe? Porque você não experimentou fazer isso ainda. Pode parar e sair daqui agora, porque acabou, diabo. Nunca mais, você ouviu? Nunca mais. Acabou. Não vou mais seguir. Antes eu era ingênua, tonta. Agora eu não vou mais, porque eu já aprendi. Pode sumir daqui. Isso não quer dizer que você está livre dele. Ele vai voltar. Ele vai, claro, o serviço dele é esse. Ele vai, é sem vergonha, ele volta. Ele volta do mesmo jeito. Ele não vai chegar lá. Oi, Ana Maria. Como vai? Tudo bem? Muito prazer, eu sou o diabo, viu? Eu vim aqui agora para atacar um monte de pensamentos na sua cabeça, te atormentar. Ele não vem desse jeito. Ele vem e começa a falar na cabeça. Você começa a pensar. Por que você está pensando isso? Por que agora você está pensando isso? Da onde é que está vendo? Deus está falando isso para você? Por isso que você tem que conhecer a Bíblia para você saber se é Deus que está falando isso. Então, o nosso Deus não é Deus de confusão. Quer ver? Abre lá Mateus 15. Vamos ver isso aqui, gente. Não é bom saber isso? É, por isso que tem confusão na vida. E ele é capaz de detonar a gente, acabar com tudo, porque as pessoas vão seguindo isso, vira um horror só. Então, Mateus 15, versículos 18 e 19. Achou? Amém. 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. 19. Porque do coração procedem maus pensamentos. Estão ouvindo? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui, falando de pensamentos. Tudo começa no pensamento. Um cara vai cometer um assassinato. Do nada, blum. Não. Começou no pensamento. O cara vai cometer suicídio. Não foi assim, de repente, vou me suicidar, bum. Não. Começa no pensamento. Estão acompanhando, queridos? Por isso é que a coisa vai desandando, vai dando errado, porque o diabo está dominando a mente. Por isso a importância de orar muito em línguas, ler a Bíblia, adorar o Senhor, para você não ser guiado por esses pensamentos que você nem sabe que é o diabo. Mas você está sabendo hoje. Então, Jesus está falando que tudo começa no pensamento. Vocês estão lembrados daquela passagem que Jesus falou? Ele falou sobre o adultério e depois ele disse, olha, se você, cara, se olhar para aquela mulher e já tiver desejo por ela, você já pecou. Quer dizer que ele está falando do pensamento. Na lei, Deus nunca falou de pensamento. Ele falou, se você fizer isso, você vai ser morto. Não foi? Agora, Jesus já está nos mostrando com a nova natureza como que é o pecado. Começa na mente. Antes não adiantava Deus falar da mente, porque não tinha o espírito recriado, não tinha como resolver isso. Então ele falou, se você fizer, você vai morrer. Porque era o único jeito de Deus, vamos brecar um pouquinho. Assim mesmo, muitos morriam, porque não aguentavam segurar a fera. O pecado. Mas Jesus já veio, então, abordando outra área da nossa vida,
que é o pensamento. Ele diz, olha, a origem é aí. É do pensamento. Por isso que não presta ficar vendo coisa que não é de Deus. Você fica assistindo muita televisão, besteira, bobagem lá, aquilo tudo, a sua mente está assimilando que o diabo está usando aquilo para falar com você. Para ficar lá. Ou coisas que você lê, ou conversas, ou enfim, aonde você frequenta muito. Tudo isso. Isso tudo interfere no ataque do diabo nas mentes. Vocês sabem disso. Então, hoje é diferente. Vamos ver Jeremias agora. Deus também fala sobre isso lá em Jeremias, capítulo 4. Ok? Quero só ver amanhã cedo. Quem que vai começar a praticar, hein? Diabo, você pode sair. Em nome de Jesus. Não vou fazer isso que você está mandando, não. Ele põe cada ideia, né, gente? Meu Senhor. Vamos ver. Então, Jeremias 4, versículo 14. Olha só. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Valeu? Deus está falando. Até quando? Você tem que falar, chega. Diabo, chega. Você está pensando, mas é um ser que está ali falando no seu pensamento. Está na hora de todo mundo saber isso. Diabo, chega, sai. Não vou fazer isso, pode sumir. Para agora. E daí você traz um versículo. O Espírito Santo vai te ajudar. Pode sumir daqui, some agora, em nome de Jesus. Então é isso que Jesus quer, que você exerça este tipo de domínio, de autoridade na sua vida. É isso que você está aprendendo? Você vai ver que as coisas vão melhorar. Ele não vai ficar com essas asas grandes, não, na sua vida. Não pode, ele não pode. Claro que ele vai vir, vocês sabem. Mas, mandando embora, varrendo o terreno sempre. Não pode ficar esse diabo. Tá certo? E, às vezes, você percebe o ataque dentro de casa, em outras pessoas. Você amarra esse diabo, você não vai ficar pondo isso na cabeça. Você não vai ficar falando lá na cabeça de fulano, lá dentro de casa. Você não vai. Em nome de Jesus, sai. Pode sumir. Você exerce essa autoridade dentro da sua casa. Tá? Então, Salmo 119 agora. Vamos ver alguns. Vamos para a gente ir aprendendo, ok? Salmos 119, versículo 130. Olha aí. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quer dizer que nós precisamos da palavra de Deus para nós discernirmos os pensamentos. Espera aí, eu estou pensando uma coisa que Deus nunca falou isso na palavra. Estava aconselhando uma senhora que tem me procurado e as coisas estão melhorando na vida dela. Mas ela assim, de repente, não, eu acho que eu vou visitar minha mãe e eu já estou com a mala pronta, mas acho que eu nem vou com meu marido não, porque ela está brigando muito com o marido. Aí o marido assim, não, ele já me ligou e ele disse que ele vai me levar, de uma cidade para outra. Mas sabe de uma coisa, eu posso muito bem sozinho. Eu falei assim, então, vai ler na Bíblia se o que você está pensando está de acordo. Se tiver, você pega a tua mala e vai, senão você fica quieta aí e vai com ele amanhã. Mas se ela não quiser, ela não me liga, nunca mais, nem me fale. É verdade. E é assim que eu faço. Porque o dia que eu ia sair de casa, Deus falou, pode voltar já. Já. Porque senão eu não vou fazer o que eu preciso. Eu entendi na hora. Na hora. Na hora. Ninguém que está querendo ouvir Deus falar que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo. Quer ficar escutando o diabo. Vocês estão acompanhando? Tá, porque se ela pega a mala e vai embora, aí é que vem o fim do casamento dela mesmo. E não é isso que ela quer. Na verdade, não é. E nem ele, mas chega num caos que é isso aí que o diabo vai fazer. Rompe e acabou. Fica pior do que está. Em vez de esperar com oração e repreendendo o diabo até vencer. Até ficar para cima desse diabo. Acabou, não tem mais. Porque já perdoou, porque está andando no amor de Deus. Estão acompanhando, queridos? Então tem que mandar o diabo embora. O que o diabo está falando na tua cabeça e é contra a palavra? É isso aqui que nós estamos lendo. Que a revelação das tuas palavras esclarece. A palavra de Deus não diz isso, eu não posso fazer isso.
Nem vem que não tem. Então, Salmo 139 agora. Está valendo? Versículo 23. É isso que Deus quer, gente, que a gente domine a palavra, que a gente exerça domínio sobre o diabo, que a gente viva nas bênçãos dele. A gente não vive porque está tudo errado dentro da cabeça. Falta muita leitura da Bíblia. Leia a mesma carta, 1 ano, ai, puxa vida. Mas leia. Leia a Bíblia, adora a Deus. Sabe o que você tem que fazer nesses ataques? Põe uma adoração, uma música de adoração ao Senhor. Vai mudar a atmosfera, o diabo não vai ficar lá. Jesus, eu te adoro, eu te louvo, Rei, exaltado, glorioso, teu... O diabo, ele não quer saber daquilo. Vocês estão acompanhando? Então veja o versículo 23 de Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por favor, Deus, me ajuda. Eu quero mudar. Você tem que querer mudar. Ou você vai querer ser sempre dominado por este pensamento que acaba com a tua vida? Não. Então peça para Deus, seu Pai. Pai, eu quero mudar, me ajuda. Espírito Santo, vem em auxílio, eu não quero mais ser isso. Eu não estou conseguindo. Então, para que você supere isso tudo, você tem que mudar. Mudar o seu modo de pensar. Deus vai te ajudar e é muito bom, porque você se fortalece, você fica maior que o diabo. Não que Deus, que o diabo. Porque é a presença de Deus. É o caminho dele que está te guiando. Você está neste caminho. É o pensamento dele, é a vontade dele, de Deus Pai. Acompanhou isso? Para você ter sucesso na sua vida, para você ter saúde, para você ter proteção, para você ter resposta das tuas orações, para você poder andar neste caminho que Deus traçou para você, que é através da palavra. Valeu, queridos? Então, vamos lá, hein? Praticando, desde amanhã logo, tá? Pega firme amanhã praticar, hein? Glória a Deus. Ele ensina tudo na palavra, tudo, tudo, tudo. É um Deus maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor, eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.